hoje um pouquinho do que Jesus comia também. Por que é importante entender isso? Até diferente do que para nós é. Hoje a gente come por prazer e até por glutonaria mesmo, né? A gente come com os olhos. Não era assim naquele tempo. Na realidade, a maioria da população comia exatamente o essencial. E quando se reuniam para comer com os amigos e para a família, tinha um significado, um simbolismo muito profundo. Como, por exemplo, a oração antes da comida. Há um ditado rabínico que dizia que comer sem orar, sem agradecer antes, é amaldiçoar a comida. Pesado. Mas esse contexto de se reunir para se alimentar, para o oriental, ele é muito importante, ainda é hoje muito importante. E se alguém daquele tempo convidava você para comer na sua casa, era então um grande privilégio. Vamos abrir nossas Bíblias para, claro, a referência inicial de Mateus capítulo 6, verso 11. Mateus 6, 11. Texto muito conhecido, mas que será o nosso ponto de partida. Mateus 6, 11. Na oração do Pai Nosso, Jesus Cristo, em determinado ponto, ele vai direto e diz, Mateus 6, 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Vamos começar pelo pão. E na realidade a gente vai aqui trabalhar várias coisas do aspecto da comida oriental daquele tempo. É preciso lembrar algumas coisas importantes. Primeiro, não havia geladeira, nem métodos conservantes. Então a maioria dos alimentos, se não fossem consumidos em 1 ou 2 dias, eles estragavam. Era o caso do pão. O pão com 2, 3 dias criava o bolor e enfim, estragava. O peixe, mesma coisa, a gente vai ver que eles eram salgados exatamente para durar um pouco mais. Outra coisa, o alimento também não era tão rico como a gente tem hoje. Por exemplo, eles não conheciam tomate, não conheciam milho, não conheciam algumas carnes, por exemplo, como o peru, ou a galinha da Angola, que hoje é comum lá, mas isso não era comum. Um outro fato importante é lembrar que a grande massa da população, se 95% da população, não tinha acesso a muita variedade. A gente vai ver, por exemplo, que a gente hoje sempre come uma carne todo dia, lá não. A carne vermelha na realidade era raridade em tempos de festa. Já os mais ricos faziam questão de ter esses alimentos e aí sim os mais ricos falavam para mostrar aos outros o que eles tinham posses, e assim tinham várias comidas diferentes também. Geralmente o palestino, o judeu, ele comia 2 refeições principais, que nem era café da manhã na prática, mas uma refeição ao acordar e outra refeição ao chegar em casa à noite. Então eles tinham 2 refeições principais. Na hora do almoço, na nossa hora do almoço, eles faziam apenas um lanchinho rápido e tinha uma pequena siesta, um descansozinho que eles faziam. Mas uma coisa muito pontual, o forte mesmo era a alimentação no início da manhã e no fim do dia. Outra característica curiosa para nós é que eles não usavam garfos, que eu vou usar aqui alguns, claro, para usar. Não havia instrumentos. Na realidade, o que se tem referências é de uma espécie de concha que os romanos usavam exatamente para os molhos ou alguma coisa mais líquida. Como é que se comia naquele tempo então? Com a mão direita apenas. A tradição, inclusive, judaica de lavar sempre as mãos antes das refeições era extremamente rigorosa. Mas se não desse para lavar as 2 mãos, obrigatoriamente tinha que lavar a mão direita. Aí vai a informação ruim, aquela informação que não precisa saber, mas é importante. Por que só se comia com a mão direita? Porque naquela época não tinha papel higiênico. E como era feito o asseio? Com a mão esquerda.
hoje ainda na região árabe, se você chegar lá, você vai encontrar as pessoas comendo apenas com a mão direita. E é ofensa grave. Você, como a gente faz, pega uma coisa e apoia com a mão esquerda. Isso não é admitido. Até hoje é assim. Então, apenas a mão direita que eles comiam. E, na realidade, eles comem. Tem um pastor que esteve na Jordânia agora, eles comem, pegam a comida, faz aqueles bolinhos com a mão e... Isso é comum para eles, normal e tradicional. E, claro, gente, essa questão de garfo que a gente faz é uma tecnologia moderna. Isso não existia e ninguém pensava em criar isso, simplesmente porque se comia com a mão, era a prática cotidiana. Um detalhe curioso, por causa da higiene com as mãos, por exemplo, os judeus sempre foram isentos de algumas doenças. Na época da peste negra, na Idade Média, os judeus foram uma das poucas comunidades que não pegavam a peste negra. E os medievais lá acusavam os judeus de estar envenenando as pessoas, porque eles não pegavam as doenças e todos os outros estigmas. Mas por quê? Porque eles lavavam as mãos, e a peste negra foi causada mais por uma questão de higiene do que propriamente de uma infestação. Muito bem, dito isto, e é importante lembrar que Jesus Cristo sempre usou o alimento nas suas ilustrações e nos seus ensinos. Na oração do Pai Nosso, ele falou: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando ele vai fazer a multiplicação, o povo está com fome, ele pega pão e peixe e então multiplica. É interessante como a comida está entrelaçada na Bíblia. Em todos os lugares a gente vê comida muito marcante, quer seja algumas delas que nós vamos ver agora. Vamos começar com um básico. Gente, eu lavei a mão antes de ir para cá, agora na volta, só para avisar. O pão nosso de cada dia. O pão era redondo. Inclusive, na época, falar me dá uma roda era equivalente a dizer me dá um pão. O pão era tão importante que dizer comer um pão, vamos comer pão, significava fazer uma refeição. Na tradição judaica, inclusive, era proibido colocar carne crua em cima do pão, que poderia estragar o pão. E se comesse e a migalha do pão fosse maior que uma azeitona, tinha que ser recolhido para ser usado. O pão era feito de dois materiais principais: o trigo, que no caso esse aqui é feito de trigo, e o centeio. E aqui uma informação curiosa: a maioria dos pobres, 95% da população, não comia pão de trigo, mas pão de centeio, que tinha uma cor mais escura, era mais denso, tinha um sabor um pouquinho mais amargo do que o trigo. Muito curioso isso. A gente sempre acha que o pão é o trigo. Não, o trigo pertencia a um grupo que tinha recursos para isso. Os pobres comiam pão de centeio, que na realidade era feito nas casas, pelas mulheres geralmente, e então se fazia, moía o centeio, colocava-se o fermento, e o fermento tinha que ser algo exatamente fresco, deixava-se da noite para o dia, e então se assava o pão. O pão era achatado, claro, só conseguia esse pão de centeio, não conseguiu o original, ele era achatado como o pão sírio e colocado no forno, onde se tentava ficar sem cozer pouco e sem assar muito. Mas é claro que sempre assava um pouquinho mais, exatamente essas manchas era o que aparecia. Ainda sobre o pão, um detalhe curioso: o pão, segundo a tradição judaica, não podia ser cortado, ele tinha que ser partido. Por isso, na ceia, a gente encontra o texto bíblico diz exatamente: Jesus partiu o pão, porque o pão não podia ser cortado. Aí eu não achei a fonte por que ele não pode ser cortado, mas não se cortava com uma faca direitinho o pão, ele era partido. Um comentário que eu vi a respeito disso era que dava a ideia da comunhão. Sempre o alimento representava a comunhão. E quando a gente parte o pão, cada um torna-se participante então do alimento e assim da comunhão como um todo. O pão, gente, a gente vai ver o pão em vários momentos das Escrituras, já no Novo Testamento com o próprio Cristo.
O pão era um ingrediente fundamental para os judeus. E é claro que eles comiam mais moreninho também. Além disso, algumas coisas são muito características da região, como por exemplo a lentilha. Talvez o fato histórico mais lembrado da lentilha foi Esaú, que vendeu sua primogenitura por um prato de lentilhas. Aqui eu consegui um arroz com lentilhas, lá do Polo Água, que tem um sabor característico. Outro detalhe importante: condimentos eram raros e caros. Geralmente a comida era feita apenas com sal ou com ervas da região. Pimenta ou algumas coisas assim tinham que vir de fora e eram muito caras mesmo. Há registro exatamente da pimenta vindo da região da China, da Índia, e é extremamente caro. Então os alimentos eram basicamente condimentados com sal e claro que se fazia tempero. A lentilha era um prato muito apreciado junto com o feijão, geralmente o feijão branco. Curiosamente, hoje se sabe que o feijão branco tem um ingrediente no feijão branco que produz uma satisfação muito maior, tanto que tem um pozinho de feijão branco que as pessoas tomam para emagrecer, porque exatamente dá uma sensação de saciedade muito grande. Então ele é rico em fibras e rico também em algumas proteínas, em alguns ingredientes que são fundamentais para a dieta, e o feijão era muito apreciado. Também feito dessa forma, cozido, misturado com os outros alimentos. Além disso, nessa parte ainda dos vegetais, nós temos o repolho, claro, que era muito comum. A cebola, os judeus conheceram a cebola quando foram para o Egito e ficaram lá e passaram a apreciar muito cebola. Eles comem muita cebola, até hoje. O repolho, e dentro do repolho, eles fazem o que a gente tem hoje aqui, muito chamado charuto de repolho, que é repolho recheado com alguma coisa. Às vezes um vegetal, às vezes algum tempero ou molho. Tem até no Habib's, inclusive. E aí a gente cai para o pepino. E como eu falei, o que para a gente o pepino é só uma partezinha da salada, e nem é tão apreciado por nós brasileiros. O pepino era fundamental para a dieta judaica. Hoje ainda, os jordanianos, as crianças jordanianas vão para a escola e levam para o recreio pepino. Eles literalmente puxam um pepino da lancheira, bom, bonito e barato, e literalmente comem o pepino como maçã, exatamente como uma maçã. Curiosamente, o pepino é muito digestivo também, ele introduz digestão. E outra coisa curiosa, o pepino ele é muito fácil de plantar. Plantou, ele dá em abundância, e isso facilitava muito a dieta. Então se misturavam alguns desses vegetais, e claro, a alface era conhecida, a chicória era conhecida também, e se fazia muito uso, principalmente dos vegetais, porque eram baratos. Eu quero lembrar que boa parte da população, gente, não tinha recursos abundantes. E nem se tinha aquela preocupação, eu vou ter um estoque em casa desse tipo de alimento. Não, o estoque de alimento era trigo, era o básico para a sobrevivência, e assim eles viviam. Bem, vamos falar algumas coisas agora. Bem, alguns componentes também que são fundamentais para a dieta da época. A azeitona. Quero lembrar que a oliveira, que produz as azeitonas, ela é citada do Antigo ao Novo Testamento. Jesus Cristo vai estar orando no Monte das Oliveiras. O Getsemane, que é exatamente o lugar do lagar, era onde se pisava as azeitonas para produzir um ingrediente fundamental, que é o azeite. O azeite era um recurso de alimento, de saúde, ele era usado como medicamento e também para a iluminação. As lamparinas eram alimentadas com azeite. E o azeite da Palestina era conhecido em toda aquela região, inclusive em Roma, os registros do azeite.
O azeite sempre fez parte. Lembramos de Elias e a viúva de Sarepta, ela só tinha um punhado de farinha e azeite, e era o que comiam, gente, literalmente farinha, assava a farinha seca, colocava azeite por cima e ó. E hoje sabe-se que o azeite realmente é rico em propriedades naturais, até mesmo para redução de colesterol, uma colherinha, né? Tem gente que toma um vidro e redução de colesterol e algumas coisas para a saúde. Os nutricionistas recomendam uma colher de azeite na alimentação, como era naquele tempo. A gente vai encontrar lá em Tiago, dizendo então, se alguém estiver enfermo, então unja com óleo e ore por ele, e a oração de fé curará o doente. É interessante que Tiago frisou que quem vai curar é a oração, mas pede para ungir com óleo. A gente, hoje tem que ungir com óleo. Há controvérsias, porque naquele tempo, gente, se você estivesse gripado, você tomava um banho de azeite. Se estava com dor de barriga, tomava azeite. Se estava com alguma infecção, tomava azeite. Pelas algumas propriedades que o próprio azeite tem. Gente, não existia casa para eles, era inconcebível uma casa sem pão e sem azeite. Isso proporcionava, por exemplo, a iluminação. Jesus Cristo vai falar da parábola das 10 virgens, e elas tinham que ter o seu azeite lá, e as insensatas esqueceram e foram comprar o azeite, porque sem azeite não poderia haver casamento. O azeite se tornou, então, o dia a dia dos judeus também. Bem, vamos para algumas outras coisas. Isso aqui, vocês têm copo de água? Tem um. Leite. O leite de vaca era raro e não era apreciado. Eles não gostavam de leite de vaca. Qual era o leite utilizado? O leite de cabra. Que eu acho interessante provar. Hoje sabe-se que o leite de cabra, ele é muito forte. Ele é forte, tanto tem algumas pessoas que estão fracas, não tem o que, dá leite de cabra, levanta tudo. E interessante que eles não gostavam, gente, do leite da vaca, não era apreciado. Também se consumia o leite de camelo, mas há registros rabínicos condenando o uso do leite de camelo. E o leite de cabra era então usado. É gostoso. Estou tomando. Eu gosto de leite, né? É um pouquinho diferente na essência, mas podem provar à vontade depois. O leite de cabra, a mesma coisa com os produtos que não, sem conservantes. O que acontecia? O leite durava cerca de 2 dias, ele talhava, e quando talhava, criava uma espécie de iogurte ou um queijo, que era comum. Eu trouxe um pedaço de leite de cabra, e eu vou ser sincero, eu nunca comi na vida. Então hoje eu vou comer pela primeira vez aqui também o queijo de cabra. Isso. E era comum, exatamente, estragava o leite, claro que eles não pegavam mais, comiam iogurte. Outra característica curiosa é a manteiga, que era feita batendo o leite. Em Provérbios a gente vai encontrar o texto dizendo assim: o bater do leite produz manteiga, assim como do espremer do nariz o sangue. Essa segunda parte que é esquisita, mas enfim. Era comum, então eles pegavam um leite, colocavam em sacos impermeáveis e com um pedaço de pau literalmente batiam no saco exatamente para fazer essa movimentação e a manteiga ser extraída. A manteiga também era muito apreciada, principalmente, aí gente, a gente tem que mudar a nossa cabeça ocidental de vaca para cabras, carneiros e cordeiros. E aí a gente cai na carne. A carne, outra coisa, a carne vermelha era muito rara e muito cara. Quem tinha, por exemplo, um animal, raramente matava aquele animal, na realidade ia cuidando dele. Só as pessoas muito ricas que tinham esses animais e faziam. O que acontece? Nos sacrifícios, isso é uma coisa curiosa, a gente vê aqueles sacrifícios, Salomão, quando foi inaugurar o templo, ele sacrificou milhares de bois. A gente pensa, puxa, que desperdício
desperdício não, porque o sacrifício então era sacrificado, tirava aquela parte e praticamente toda a carne era distribuída para a população. Churrascão para todos. Então, quando havia esses momentos de sacrifício, era dado exatamente para os pobres, para quem não poderia, o alimento da carne. A carne era ou assada completamente, como o nosso churrasco, ou também produzido um cozido, o cozido que também era muito apreciado. Mas a carne sendo cara e não sendo necessária, qual é a outra fonte de proteína? E aí nós encontramos o peixe, que eu trouxe aqui exatamente como era, que é um peixe salgado. Como eu falei, o peixe, depois que colhe, se você não congelar um dia, então o que eles faziam? Já conheciam a técnica do salgar, principalmente na região do Mediterrâneo. Eles então pegavam os peixes salgados. O Mar da Galileia produzia muitos peixes de água doce que eram amplamente consumidos. A gente vai encontrar Jesus Cristo chamando pescadores. O peixe era basicamente a essência da alimentação. Tanto que quando Cristo multiplicou pães e peixes, ele multiplicou uma refeição completa para toda aquela população ali. E ficaram satisfeitos. Porque era isso que eles gostariam e isso que eles iriam atrás. Eu achei curioso essa questão do peixe salgado, que é muito comum entre eles. Inclusive, há registros desse peixe salgado e também de peixes importados de Roma. Alguns peixes mais europeus eram então importados para a região da Palestina, dessa forma então salgados como nós temos hoje aqui. Esse, por exemplo, aqui não é bacalhau, tá, gente? Isso aqui são lascas de polar. Na verdade, se você for no Extra e tem aquelas lascas lá, você vai ver peixe tipo bacalhau. Que ele parece, é tipo idêntico, né? Mas na realidade são peixes salgados, que era a única forma de preservação. O peixe era muito apreciado, muito apreciado. Temos também aqui as frutas, e algumas das frutas, por serem muito fáceis de conseguir e muito abundantes naquela região, eram fartamente consumidas, e Cristo com certeza consumiu várias destas aqui. Talvez uma bem conhecida, que é a romã. A romã era muito apreciada, o suco da romã era muito, muito apreciado mesmo, e eles consumiam com muita abundância. Aqui, nós brasileiros, a gente acha que dá muito trabalho comer romã, tem que ficar tirando e tal, mas, bem, na época era o que tinha. Uma bem conhecida, que é o damasco, curiosamente, eu não consegui só o damasco e tem um pêssego seco. As frutas eram muito consumidas secas. Inclusive, há registros das frutas secas serem exportadas para todo o Império Romano, porque eram muito apreciadas. O damasco, a tâmara, a uva passa e o figo seco. Até eu tentei trazer o figo seco, mas o figo que eu consegui não era caro, era muito caro. Então não deu para trazer. O damasco, essa frutinha aqui, era extremamente apreciada. Mas o damasco, é claro que a uva, lembramos que Noé, a primeira planta que ele teve contato foi com a videira, e a videira faz parte também da vida do judeu. Talvez por produzir o vinho que se assemelha ao sangue e aí dar a ideia de vida. Então a videira, a uva era extremamente apreciada. E aí produziu o vinho, a gente vai chegar no vinho daqui a pouco. Bem, a uva e a tâmara. A tâmara, gente, é uma fruta curiosa, porque ela é extremamente doce. Extremamente doce. E dela se fazia um suco muito forte, que era chamado mel. Quando Deus prometeu aos judeus uma terra que mana leite e mel, eles tinham em mente não só o mel de abelha, mas o mel de tâmaras, que era muito.
Até quem come a tâmara, ela é extremamente doce. E temos que lembrar que era uma época que não existia o açúcar da cana. A única forma de açúcar que eles tinham era exatamente esse mel da tâmara e também o mel de abelha. Não tem caroço, não? Esses mels, nem sei como é que é plural de mel, para falar a verdade. Méis? Esses méis, parece cachaça aí. Esses tipos de mel, em essência, era o que produzia o gosto doce. Por isso que falaram na terra que mana leite e mel, meus irmãos, era muito significativa. Hoje tudo nosso é doce, né? Tem coca doce, tem doce para todo lado. Não precisa pão, o pão hoje tem açúcar. Se você for comer ketchup tem açúcar no ketchup, mostarda tem açúcar, tudo tem açúcar. É um terror diabético. O mel produzido das abelhas era muito apreciado. Inclusive as crianças pegaram o favo de mel, espremer e chupar, era um sonho das crianças. A gente vai encontrar Sansão então pegando o mel que estava no meio de um animal morto, ele ali produziu o mel. Então era o que servia, e o mel ele adoçava a comida, e com ele se faziam os doces muito comuns na região. A gente tem aqui, por exemplo, Onde ele encontra esse leite de cabra? eu trouxe aqui Onde ele encontra esse é que chama o ninho de nozes, que na realidade eles fazem um folhado e se mistura então nozes. O que se faz para nesse ninho de nozes? Pega o mel e se rega o ninho de nozes com mel, e era um doce muito apreciado naquele tempo também. Junto com o ninho de nozes e com esses doces, a gente vai lembrar então dos cereais, e aí nós temos alguns muito comuns e importantes, alguns bem conhecidos nossos, que é a amêndoa. E para quem não sabe, a amêndoa é o caroço da ameixa tratado. Você pega a ameixa, quebra o caroço da ameixa, você vai ter amêndoa. Amêndoa é muito consumida. Na realidade, essas sementes, enfim, eram muito apreciadas. A amêndoa, temos as nozes, que eram extremamente apreciadas, e uma muito comum, que não é tão apreciado por nós aqui, que é o pistache. Então aqui até trouxe um doce de nozes com pistache. Bebê Isabel está pulando. Que é o pistache, que é muito comum. Da mesma forma que nós comemos hoje, o pistache ele era assado e salgado, e enfim, muito apreciado por eles. Também o figo, que é uma das mais queridas. Aí vamos para um pouco da bebida. Eu trouxe suco de uva, claro que não convinha trazer vinho para cá. Gente, eu sei que o pessoal gosta de dizer, não, naquela época de Jesus o pessoal tomava um suco de uva forte. Não, gente, era vinho, tá? Era vinho. E digo mais, era um vinho rico em álcool. Rico em álcool, em tanina, que é aquela substância do vinho que é muito apreciada e faz bem à saúde. Mas qual é a diferença? Nenhum judeu na época tomava vinho puro. Eles tomavam vinho misturado com água, diluído na realidade. Então era o que eu já vi criança falando, era o suco de vinho, uma porção de vinho, e era misturado com a água, e assim eles tomavam. Curiosamente que a gente vê o vinho, os judeus, não está isso explícito na Bíblia, mas a tradição judaica diz que Deus ensinou Noé a fazer vinho. E na realidade o vinho vai atravessar toda a história bíblica, e Cristo vai fazer celebrar a ceia com vinho, mas é esse vinho misturado,
que da mesma forma que a Bíblia fala sobre o vinho, a Bíblia também dá inúmeras advertências sobre a bebida, sobre a embriaguez. O livro de Provérbios vai ensinar cuidado com o vinho quando ele se mostra vermelho. Lá em Efésios a gente vai encher-vos do Espírito, mas não vos embriagueis com vinho. Então tinha-se essa preocupação com a embriaguez e com o uso excessivo do álcool que produzia isso. Além do vinho, que era muito consumido, na realidade também haviam vários tipos de vinho. Outro detalhe curioso, não havia vinho branco, o vinho era tinto, ponto. Não se fazia uso de vinho branco. Havia uma outra bebida que era comum naquele tempo, que era o vinagre diluído. Era uma bebida, na realidade, tem até um nome, ainda hoje é tomado muito na região da Itália, polca, alguma coisa assim. Tinha exatamente o vinagre diluído, onde eles também bebiam. A água, claro, que era muito consumida também, e com vasta facilidade, o vinho, e essas bebidas, tinha uma espécie de cerveja lá, feita da cevada também, mas que não era tão apreciada para esse grupo também. Bem, e agora? Deixa eu ver se faltou mais uma coisa. Por que a gente precisa conhecer um pouquinho disso? Jesus Cristo, gente, tomou o pão, o vinho, pães e peixes, pediu para que a gente agradecesse a Deus pelo pão nosso de cada dia, e Ele coloca a certeza que nós temos que o nosso provedor é o Senhor. A gente tem que entender que para o povo daquele tempo conseguir uma mesa dessa, eles tinham que batalhar muito mesmo. A carne era rara, a conservação raríssima. Se fosse fazer uma viagem, o que levava? Levava apenas esses grãos, que era o que poderia ser levado e assim consumido. E cada um desses ingredientes, eles faziam parte do dia a dia de Jesus. Jesus comeu uma romã, Jesus quis comer um figo e não encontrou, aí a figueira, secou a figueira, então a exigência era alta naquele tempo. Jesus se ajoelhou ao Monte das Oliveiras, ali, comeu com certeza mel e comeu muito pão e muito peixe, que fazia parte do seu dia a dia. E na ceia final, Jesus Cristo estava numa mesa da ceia pascal. A ceia pascal, o que tinha? Era uma mesa assim, tinha-se abundância das coisas, mas algumas coisas não podiam faltar. O carneiro, o cordeiro, o cordeiro era assado de tal forma que ele não sobrasse, então tinha que se chamar o máximo de pessoas para que não sobrasse o cordeiro. Também tinha pão, tinha o vinho, e tinha-se também um pote de ervas amargas, que as pessoas consumiam para se lembrar exatamente do sacrifício do povo e do que eles passaram antes no Egito. E diante de uma mesa dessas aqui, que Jesus Cristo, comendo com seus discípulos, tomou o pão e o vinho e o celebrou. É claro que hoje na ceia nós usamos só um pouquinho de pão e um pouquinho de suco de uva. Naquela época não foi assim, claro que não, foi uma refeição. E eles lembravam dessa refeição todos os dias. Alguns dos momentos mais importantes da nossa vida acontecem ao redor de uma mesa. É com uma refeição, é com alimento, é com alguma lembrança de família, a gente lembra da mesa. Às vezes é aquela guerra na mesa, em família assim, farinha pouca, meu pirão primeiro, o garfo que pegasse o bife pegava. Aquelas que já tinham mais abundância, há famílias hoje que ainda hoje tem culturas que enchem de comida. Tem um irmão lá na igreja memorial que a gente era terrível comer quando ele chamava para almoçar, porque toda hora ele pegava o nosso prato, ele sentava do lado e ia colocando comida. Eu falei, não, já mais um pouquinho, e vai colocando comida. Há muita abundância disso. Uma outra característica que é nossa, que não era muito compreensível naquele tempo: a gente joga muita comida fora. Muita. O lixo hoje faz parte do nosso dia a dia. Naquele tempo não. Se fazia o pão para aquele dia. Se colhia para aquele tempo. E se fazia os alimentos exatamente para o que era necessário. Jesus comeu assim e a gente também
pode comer. Que esse ensino nos inspire um pouquinho. Talvez não faça o nosso paladar. Até eu falei, estão comidas aqui que eu eventualmente comeria, mas eu não comeria todos os dias, por exemplo, né? Uma coisa, claro que a gente come um leite de cabra, pode tomar um dia ou outro, mas todo dia não me apetece a alma. Mas era como eles viviam, e a gente precisa aprender um pouquinho disso também. Que Deus nos abençoe a compreender um pouco mais da sua palavra também, e entender um pouco mais do mundo bíblico. Bem, agora vamos